Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula sobre emprego das palavras, hoje falando pessoal, sobre emprego dos pronomes. Aliás, a gente começa hoje aí, né, várias aulas sobre emprego dos pronomes. Esta aula aqui que é de emprego dos pronomes pessoais, já vai ser dividida em duas partes, porque para trabalhar o emprego dos pronomes pessoais dá muito trabalho, galera, uma vez que são vários pronomes pessoais aí, tá? Então será dividida essa aula em duas partes. Essa é a primeira parte, depois teremos aí a segunda parte. Vai que dê 3 partes aí, não sei, tá? Mas nós temos aí um longo trabalho sobre o emprego dos pronomes, tá? Uma vez que pronomes são vários, né, galera? Tem vários tipos de pronomes. Tem os pessoais, tem os demonstrativos, os possessivos, né, os indefinidos e assim por diante. Vamos lá? O que a gente tem aí para falar, pessoal, sobre o emprego dos pronomes pessoais? Primeiro, nossa, olha o tanto de pronome que tem aqui na tela. E eu já fiz isso aqui, pessoal, de propósito, tá? Por que eu fiz de propósito? Porque quando eu estudava, eu olhava tudo isso aqui, meu Deus, isso aqui são os pronomes pessoais? São os pronomes pessoais, né? Eu não vou nem repetir, vocês podem dar um pause aí e ver todos eles que eu acho interessante. Eu, me, mim, comigo, nós, nos, percebam que é nós e aqui é nos, né? Tônico, átono, tá? E são eles mesmos. Quando eu estudava, eu costumava fazer tabelas quando eu ia estudar os pronomes. E eu aconselho vocês a fazerem também. Eu fazia as tabelas e colocava tudo no meu quarto. Comprava cartolina, fazia lá, mostrava, né? Dividia em retos e oblíquos. Os oblíquos se dividem em tônicos e átonos. Tem a forma masculina, a forma feminina, a forma plural, a forma singular. Por isso que são tantos pronomes pessoais assim, galera, tá? Então vocês podem já ir se acostumando que os pronomes pessoais são esses, mas nós temos aí, né, digamos, várias formas de apenas 3 pessoas do discurso, porque as pessoas do discurso são apenas 3. É eu, tu e ele, galera. Numa conversa não tem como existir uma quarta pessoa, né? Isso é coisa do outro mundo, é sobrenatural. Numa conversa, num discurso, né? Discurso é um ato de fala. Só pode ter a pessoa que está falando, a pessoa com quem eu estou falando e do que eu estou falando, que é o assunto, ou uma outra pessoa, no caso de uma fofoca, né? Prestem atenção na fofoca, não está fazendo uma fofoca, tem tu que está fazendo a fofoca, quem está ouvindo a fofoca e de quem vocês estão fofocando. É a primeira, a segunda e a terceira pessoa, né? Terceira pessoa nem sempre pode ser uma pessoa, pode ser um assunto. E a gente coloca como terceira pessoa, tá? Então prestem muito atenção nisso, porque as pessoas me dizem, professor, eu tenho 6 pessoas, algumas pessoas dizem que tem 7 pessoas, né? Então, muito cuidado, não são 4, 5, 6, 7 pessoas, são apenas 3 pessoas, impossível haver uma quarta pessoa. O que acontece aqui, tá? É isso aqui que eu tô falando. Essas pessoas todas, esses pronomes pessoais todos aqui, que vocês estão vendo, vão se referir apenas a essas 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, do singular. O que acontece é que nós temos uma extensão das pessoas ali do singular. Tem a primeira pessoa do plural, né, que aqui é no singular o eu, a primeira pessoa do plural é nós. Se eu não estou sozinho, eu estou com mais alguém, nós somos nós, né? A segunda pessoa que é o tu, daí aqui é vós. A terceira pessoa que é o ele, e aqui é eles. Algumas pessoas, alguns gramáticos colocam aqui como 7, que daí tem outras formas, mas eles e elas aqui, como eu coloquei lá nas aulas de classificação do pronome, que daí tem o eles e elas, mas aqui eu juntei tudo pra vocês. Então assim, pessoal, pessoas do discurso, tá? Na verdade são essas aqui, ó. Essas 3 pessoas, tá? O que acontece aqui, ó, a primeira pessoa quem fala, que é o eu, a segunda pessoa com quem se fala, que é o tu, e a terceira pessoa, né, de quem se fala, que é o ele. Lembra da fofoca? Só são 3 pessoas. O que acontece é que eu tenho uma eu tenho uma extensão, né, que daí aumenta para o plural. E aí eu tenho mais pessoas, mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui praticamente, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui é a mesma coisa que isso, digamos assim. Só que eu tenho singular e plural, né? No plural também tem, ó. No plural a primeira pessoa quem fala somos nós, a segunda pessoa é vós e a terceira pessoa eles, tá? Isso é importantíssimo de vocês entenderem. Então eu tenho só 3 pessoas no discurso, vamos combinar dessa forma.
Este aqui é o quadro que eu gostava muito de fazer, deixar no meu quarto lá, quando eu estava estudando, porque eu estudava mesmo, pesquisava mesmo, botava no meu quarto, era cheio na sala, eu colocava até na testa da mãe, da avó, onde eu podia eu colocava tabela, placa, que eu pudesse me lembrar, tá? E então assim, ó, os pronomes pessoais são esses aqui, todos esses aqui, né? E aí eu tenho os retos, que funcionam sempre como sujeito grave, aliás, na maioria das vezes, em alguns casos não, mas eu não vou falar disso hoje nessa aula, tá? Não vem me colocar nos recados aqui embaixo, esqueceu de falar isso, não. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. A gente vai entrar mais adiante, tá? Os retos, que funcionam aí como sujeito, né? Eu tenho aí os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos, galera, tá? E aí eu terei todos esses pronomes, que é aqueles que eu coloquei pra vocês lá, todos espalhados. Aqui eu já tenho uma divisão deles. Mas existe uma outra divisão disso aqui, né? Lembrando que o que eu tenho aqui, na verdade, pessoal, é isso aqui, ó, 3 pessoas. E 3 pessoas. Isso aqui é uma extensão disso aqui, tá? Lembrando, aí então, que dá tudo isso aqui. Singular e plural, masculino e feminino, né? Oblíquos átomos, tá tudo aqui. Aí tem uma outra divisão disso aqui, que é essa aqui, ó, né? Aí eu coloco os retos e os oblíquos, né? Aqui tá bem divididinho, ó. Retos, oblíquos e átonos, né? Aliás, retos, oblíquos, tônicos e átonos aqui. E aqui eu dividi já em retos e oblíquos apenas, daí átonos e tônicos, que eles já estão aqui. Existe essa tabelinha também, né? Eu gostava muito dessa aqui porque eu me enxergava melhor. Mas aí, a partir dessa divisão, eu já faço outra, que é essa aqui, os retos e os oblíquos todos misturados, né? Estão aqui os tônicos e os átonos todos misturados, mas apenas 3 pessoas, galera, tá? Isso tudo aqui, ó, esse vocês vai se referir a uma daquelas pessoas. Qualquer um que eu pegar, ó, esse de você de novo, o C vai se referir a uma daquelas pessoas, consigo vai se referir a uma daquelas pessoas, o nos vai se referir a uma daquelas pessoas e assim por diante. Isso é importante vocês saberem. Tem vários pronomes pessoais, mas todos eles estarão sempre ligados, né, a alguma daquelas pessoas ali. Por que que acontece dá esse monte de pronome aqui? Porque nós temos aí na língua portuguesa, pessoal, ó, as formas que se repetem. Ó, consigo e consigo, né? A gente vai ver lá entre os oblíquos e os átonos, né? Aliás, entre os oblíquos tem os tônicos e os átonos, e eles podem se repetir. Se vocês olharem lá na tabelinha, não vou voltar porque vai me dar trabalho aqui, mas eles se repetem, né? Por isso que dá bastante. A forma singular e plural, né? Tá aqui, ó. Forma singular e plural é a forma masculino e feminino. Onde é que tem singular e plural? O, a é singular. Os e as é plural, mas é a mesma forma que aquela ali, né? Masculino e feminino é a mesma coisa. O no masculino, a no feminino, tá? Então tem singular e plural, masculino e feminino. Também tem as formas iguais com acento e sem acento, que estão aqui, ó. Vós e vos, que são coisas bem diferentes, galera, tá? Vão prestando atenção nisso. E temos também as formas lo e lá e as formas no e na, que são uma extensão aí do o e do a. Tá, galera? Então, é por isso que dá tudo isso aqui de pronome, mas eles sempre vão se referir a uma das 3 pessoas. Aqui eu dividi para vocês. Eles estão todos aqui. Aqui eu tenho a primeira pessoa, singular e plural, segunda pessoa singular e plural, terceira pessoa singular e plural, mas eles estão todos ali, ó, aqui agora colocadinho, misturado, e aqui estão divididinhos aí, como eu gostaria que vocês vissem, tá? Eu só tô facilitando a vida de vocês, porque eu gostaria muito que o professor fizesse isso comigo, colocar tudo no lugar a questão dos pronomes aí, pessoais, tá? Então tá aí, pessoal, estão todos eles aqui. A diferença é que estão os retos, oblíquos, tônicos e átonos, masculino e feminino, singular e plural, e aí dá nisso tudo aqui, tá? Então, não esquecendo que todos eles sempre se referirão a uma das 3 pessoas do discurso. Ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Ou ao eu, ou ao tu, ou ao ele. Tá ok, pessoal? E é isso aí, ó, tá? Isso que eu queria falar pra vocês. Me esqueci desse quadro aqui. Tudo isso aqui vai se referir a uma das 3 pessoas do discurso, tá? E eles aí, né, aumentam suas formas por causa disso aqui. Vamos lá? Pois bem, pronomes pessoais. A classificação é essa que vocês estão vendo aqui no quadro.
São palavras que substituem o substantivo e representam as pessoas do discurso. Eles vão substituir o substantivo, vão substituir alguma pessoa dentro da oração, né? E eles representam uma das três pessoas do discurso. Isso é pronome pessoal. Vamos lá? Ó, a moça era a melhor secretária. Ela agendava os compromissos quando o chefe a interrompeu. Tá? Olha que bonito, é por isso que existem os pronomes. Eu gosto muito de dizer isso, porque é muito legal pra gente aprender a escrever. Quando a gente aprende os pronomes pessoais, né, e é o que a gente pode retomar ali, que vem antes, né, usando bem os pronomes pessoais, o texto fica muito mais bonitinho. Porque isso aqui, ó, pessoal, percebam que esse ela e esse a, esse ela e esse a se referem à moça, ó, substituem, né, o substantivo e representam as pessoas do discurso. Esse ela e esse a, aqui, como tá ali, nada mais é do que moça. Eu não quero repetir moça aqui, repetir moça ali, porque o interessante na língua portuguesa não é ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo, e para isso existem os pronomes. Olha como ia ficar o texto se não existissem os pronomes. A moça era a melhor secretária, a moça agendava o compromisso. Quando o chefe interrompeu a moça, era pra ser feito dessa forma aqui. Mas não, eu tenho aí a ajuda dos pronomes pessoais, né, que substituem o substantivo. Moça é um substantivo, né? Então isso é muito legal. Isso aqui é errado. A forma correta é como está aqui no quadro, né? Não é legal ficar repetindo a moça 3 vezes numa frase tão curta. Aí eu uso os pronomes pessoais. Isso que é legal no estudo da língua portuguesa dos pronomes pessoais. Pisaram-me os pés. O que está retomando ali? Pés, ó, esse me equivale a meus pés, né? Abraçou-nos fortemente. Esse nos é como se dissesse abraçou a nós, digamos assim. Não, mas eu digo abraçou-nos. É mais culto, é mais bonitinho, né? Ali embaixo, ela apresentou-se, ele apresentou-se, desculpe. Esse se aqui equivale àquele ele lá, apresentou ele mesmo, digamos assim, né? Não te enxergas, olha lá, esse te equivale a tu ou a você, né? A segunda pessoa, ele está retomando alguma coisa ali, tá, pessoal? Representando, no caso, alguma pessoa do discurso, que é o tu ou você, como se fala na língua portuguesa, né, galera? Então isso aí são pronomes pessoais. Os pronomes pessoais retos, olha a tabelinha, tá lá já na tua parede, né? Tá, os retos é eu, tu, nós, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes retos, que funcionam sempre aqui, ó, né? Eles vão sempre, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, desempenho, os retos desempenham normalmente, né, função de sujeito. Enquanto os oblíquos, que é do outro lado da tabelinha, que se dividem em átonos e tônicos, geralmente de complemento. Perceba que eu coloquei normalmente e geralmente. Cuidado com isso que a gente vai ver mais adiante. Por hora, grave o que eu estou falando aqui. Tá, pessoal? Porque eu não ensino uma vez só, porque daí ela vai ficar com 50 minutos. Você já não vai dar 50, não sei. É 2 horas. Olha lá, funcionando como o sujeito, o reto. Eu jogo bola no Olímpico. Aí, claro, professor Jacob, professor, eu nem estudei análise sintática, tu já está falando análise sintática em eu, em sujeito, em pronome, em verbo transitivo direto, em objeto direto. Infelizmente, é assim. Tá? O que acontecia comigo quando eu estudava? Eu estudava isso aqui, daí realmente eu dizia, mas a gente nem viu análise sintática, ainda o professor já está falando isso, os livros já fazem assim também. O que acontece? Vamos dando uma olhada, se for o caso, vocês podem ir lá na parte lá de análise sintática, que já está no site, dar uma olhadinha no que é sujeito, no que é verbo transitivo direto, no que é complemento, e voltar pra cá. Façam isso, né? Eu fazia. Mas vocês vão perceber que depois que vocês continuarem estudando, passarem pela análise sintática interna principalmente, né, e depois retomarem a gramática, que é um passo muito importante de vocês seguirem, né, vocês vão ver que vai estar muito mais fácil quando vocês pegarem e retomarem a gramática. Se vocês puderem assistir ali a gramática, que está toda no meu canal, 2 vezes, melhor. 3, melhor ainda. O importante é vocês chegarem lá e paf, gabaritar a prova, né? Então isso é muito importante. O sujeito, né, é aquele, digamos assim, grosso modo, o termo que pratica ação. Quem é que está praticando a ação de jogar aqui? É o eu, né? Então o que eu tenho ali? Eu jogo bola. Né? O sujeito ali é o eu. Ele pode ficar ali como eu, porque ele vai funcionar, né? Os pronomes pessoais do caso reto funcionam sempre como sujeito. O eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais do caso reto. Tá lá funcionando como sujeito. E aqui, entregou o presente para mim, que a gente já começa na análise sintática. Qual é o sujeito do verbo entregar? Né? É ele, né?
Ou você, pode ser também. Mas digamos que seja o ele. Ele entregou o presente para mim, olha lá, ó. O para mim aqui, ó, ele, sujeito, entregou a verbo transitivo direto e indireto. O presente é o objeto direto e o para mim o objeto indireto aqui, né? Percebam que esse para mim aqui, ó, o mim, é um oblíquo. Ele vai funcionar como complemento, né? Ou seja, vai ser objeto direto ou indireto. O mim vai funcionar como complemento. O que não pode acontecer de um mim ser sujeito. É por isso que acontece isso aqui, ó. Maria disse para mim fazer a troca. Está errado, né? Por quê? Porque o mim não pode ser sujeito. O correto aqui é eu. Maria disse para eu fazer a troca. E é por isso também que a gente não pode falar assim, ó, mim faz a troca. Porque o mim não pode ser sujeito. Tá errado isso aqui, tá? Então, galera, coisas da língua portuguesa. É assim mesmo que funciona, tá? Os pronomes pessoais retos desempenham normalmente a função de sujeito, tá ok? Vamos lá. Os pronomes oblíquos tônicos, pessoal, o mim, o ti, tônicos, tem os átomos tônicos. O mim, o ti, o ele, o ela, o si, o nós e o vós devem vir precedidos, regidos de preposição, digamos assim. Tá aí, ó. Deram uma oportunidade a mim. Sempre confio em ti. O a é preposição, o mim é o pronome. O em é preposição, o ti é o pronome. E são aí oblíquos tônicos, galera, tá? E eles devem vir regidos de preposição. Se não virem, é porque não... tá errado. Eles sempre serão aí, né, regidos de preposição. Agora observe o seguinte aqui que os alunos confundem muito. Eu confundia quando eu estava estudando. Ele deu o livro a ele. Ele e ele, né, são funções diferentes. Aqui é o ele do eu, tu, ele, lá dos pronomes retos. Aqui é o ele lá dos oblíquos, né, que vem precedido de preposição. Tá ali, ó, né, ele aparece aqui como ele e ela, mas eles aparecem também lá nos retos. Só que o reto vai ser sempre sujeito. E os oblíquos aqui, tônicos no caso, serão complementos, ó. Ele sujeito, deu, verbo transitivo direto e indireto, o livro, objeto direto, a ele, objeto indireto. Então tá certíssimo aqui. A mesma coisa acontece aqui. Nós pensamos em nós. Nós pensamos em nós, né? Nós tá lá no eu, tu, ele, nós, vós, eles, reto. E aqui esse nós já vem precedido de preposição, é esse nós aqui, ó, um oblíquo tônico, que vai servir aqui como complemento. Nós, sujeito, pensamos, verbo transitivo indireto, quem pensa, pensa em alguma coisa, em nós. Tá aqui o objeto indireto, sempre precedido de preposição. Olha as preposições ali, bem bonitinhas. Outro detalhe importante aqui, pessoal, ó, em comigo, contigo e consigo, conosco e convosco, a preposição com já é parte integrante do pronome. Olha aqui, ó, com mais me é comigo, com mais tu ou te, na verdade, né, é contigo. Com mais se é consigo, com mais nós é conosco, com mais vós é convosco. E aí, né, ó, vieram conosco. Por que eu não posso dizer vieram conosco? Porque existe o conosco que já é o com nós. E na língua portuguesa o certo é dizer o correto, né, escrever vieram conosco, até falar também que fica mais bonitinho. As pessoas dizem, eles vieram com nós. Né? Mas de acordo com a língua portuguesa, né, eu devo fazer dessa forma aqui, ó, o com nós, é o conosco aqui. Né? Então eu não uso o com nós aqui. Em algum momento talvez eu tenha que usar. Né? O consigo tá ali, que é com mais C, e o contigo, que é com mais T, ou tu, ou você, digamos assim. Tá? Então, importante dizer isso aqui também. Ainda sobre o mim, o ti, o ele, o ela, o si, o nós e o vós, tá? É que esses pronomes aqui, eles têm a função sintática de objeto indireto, pessoal. Eles sempre serão precedidos de preposição e terão sempre a função aí de objeto indireto na oração, galera. Tá ali, ó. Deram uma oportunidade a mim. Olha que legal. Eles é o sujeito, deram é verbo transitivo direto e indireto, uma oportunidade, objeto direto, e o a mim é o objeto indireto. Tá ali, ó, precedidinho de preposição. Que bonitinho. É o que tá aqui. Sempre confia em você. Quem confia, confia em alguém. Eu confio, né, verbo transitivo indireto, e o em ti é o objeto indireto. Olha a preposiçãozinha ali, que bonitinha. Deu o livro, ele, é o sujeito do verbo dar.
Dar é verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa a alguém, né? O livro, objeto direto, e o a ele, o objeto indireto. E a preposiçãozinha tá ali. Já os pronomes me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes, tá? Todos esses aqui, eu repeti, não precisava nem ter repetido, era só vocês lerem ali, tá? São empregados sem preposição. Gravem isso, olha lá, ó. Deram-me uma nova chance, não te enxergas? Ele apresentou-se, não o ajudou, perguntei-lhe se estava certo e abraçou-nos fortemente. A questão aquela do nós. Ai, professor, aquele nós está fazendo o que ali? Mas tem um nós também. São formas parecidas, como eu falei para vocês. Olha aqui, ó, nós abraçamos alguém, sujeito, função de sujeito. Abraçou a nós, o oblíquo, que daí na verdade, né, esse a nós aqui a gente substitui por nos e fica abraçou-nos, e aí é o oblíquo átono, e aqui seria um oblíquo tônico, digamos assim. Então são três formas, cada qual com a sua função ali, pessoal. Muito cuidado para não achar que é tudo sujeito, tudo reto, tá? Por isso que a gente está dividindo aqui as coisas. Os pronomes pessoais oblíquos o e a, eles servem para substituir o nome do objeto. Aquele nome que vem ali, aquele substantivo que funciona como objeto, digamos assim, como objeto direto. Olha lá, entreguei o dinheiro. Dinheiro é um substantivo. Ele tem a função aqui de objeto, olha, o dinheiro. Entreguei o, digamos assim, tá? Como é que funciona? Eu entreguei o dinheiro e o entreguei para minha irmã. Não, ó, eu entreguei o dinheiro e entreguei o dinheiro. Esse o é a mesma coisa que dinheiro, olha lá, mesma coisa. Para não repetir a palavra dinheiro, como eu falei para vocês, eu coloco um o ali também. E ele tem aqui uma função de objeto direto, a gente já vai ver mais com detalhes. E aí existe aí a forma simples, que é eu entreguei, o pronome, no caso, oblíquo antes do verbo, e isso é a forma simples. E a forma culta, que daí eu posso dizer eu entreguei o. E aí as pessoas me perguntaram se não certo é eu te amo, eu amo-te, eu amo o, eu amo a, né? Então, é só uma questão, aí se não tem, aí a gente vai entrar lá na questão da próclise, da mesóclise, da ênclise, né? E aí já é uma outra aula. Se não tem palavrinha nenhuma que puxe o pronome para cá e faça ele ficar do lado de cá, ele fica antes do verbo, né? Aliás, ele pode ficar em qualquer lugar, se não tem nenhuma palavrinha atrativa. Daí ele pode ficar aqui ou pode ficar ali, mas se tem, ele tem que ficar do lado de lá, né? Mas existem as duas formas aí, uma é a simples e a outra é a culta, galera. Vamos lá. Pronomes pessoais oblíquos o e a ainda são sempre objeto direto. Aí eu coloquei aqui, ó, os e os, a e as, a forma masculina e feminina, e singular e plural, tá? E eles serão sempre objeto direto da oração, tá ali? Encontrei Carlos no cinema, vamos fazer análise, o sujeito, encontrei verbo transitivo direto, Carlos é o objeto direto, que encontra alguém, né? Onde? Em algum lugar, aí no cinema já é outra função sintática. A gente só quer saber do objeto. Eu posso substituir pelo o, ó. Encontrei o no cinema e fica mais bonitinho, né? Que também continua tendo função sintática aqui de objeto. Isso é importante vocês saberem, né? Essa aqui é uma estrutura simples, a gente aprende na quarta série. Aqui a gente já vai lá, já tá mais grandão, né? Aí eu já aprendo que esse o aqui equivale a Carlos, e em vez de falar encontrei Carlos no cinema, eu falo encontrei o, né? Na verdade, isso aqui seria um discurso. Eu digo, encontrei Carlos no cinema. Aí a pessoa pergunta, onde você encontrou? Ah, eu encontrei o Carlos no cinema. Não, eu digo, encontrei o no cinema, que se refere a Carlos, para não repetir a palavra Carlos, no caso do texto, tá? Convidei minhas amigas para sair. Convidei, ó, eu é o sujeito, convidei verbo transitivo direto, minhas amigas é o objeto direto. Como é que eu posso falar isso aqui substituindo aquele objeto direto ali? Convidei-as para sair. Esse as nada mais é do que o objeto direto que se refere a minhas amigas, né? Então isso é muito legal. Agora, o detalhe aqui é vocês saberem que o e o a serão sempre objeto direto. Gravem isso já, tá? Não vai ter como ser objeto indireto. Se tiver ali como objeto indireto, tá errado. Olha lá, ó. Encontrei-lhe no cinema. Por que isso aqui tá errado, pessoal? Porque eu uso, tá, o o e o a sempre com verbo transitivo direto. E o encontrar a gente já viu que é um verbo transitivo direto ali, né? Então o correto aqui é encontrei, ó, verbo transitivo direto. Encontrei o, tá? Se eu colocar encontrei, é por isso que as pessoas se amarram e se enrolam aí muito, né, na questão da escrita. E os concursos, aí as redações adoram tirar ponto dos alunos por causa disso. Por que eu não posso dizer encontrei-lhe? Porque com o verbo transitivo direto eu uso o a, o os, as, né, como tá ali, singular e plural,
tá? Então, isso aqui é inadmissível dentro da língua portuguesa. Verbo encontrar é um verbo transitivo direto, eu tenho que dizer encontrei o no cinema. E aqui é a mesma coisa, agradeci-o. Aqui a gente já começa a entrar num outro detalhe, que é o lhe. O lhe é sempre objeto indireto. E aí eu vou usar com verbos transitivos indiretos, tá? Então gravem isso. O eu uso com objeto, com verbos transitivos diretos, né? Vai funcionar como objeto direto. E o lhe eu uso com verbos transitivos indiretos, funciona como objeto indireto. Ó, por que tá errado agradeci o presente? Porque agradecer é um verbo transitivo indireto. Eu só posso usar aqui um lhe e não o, tá? E aí vocês já vão gravando isso, tá, pessoal? Isso aqui já dá pra decorar, com certeza. Sempre com verbo transitivo direto eu uso o a, sempre com verbo transitivo indireto eu uso o lhe. Olha lá, o lhe é objeto indireto sempre, como tá nesse quadro aqui, tá? E é o que diz aqui, tá? Eles complementam verbos transitivos indiretos e funcionam como objeto indireto. Agradeci o presente a ele. Agora tá certinho, o sujeito é eu, agradecer é verbo transitivo direto e indireto. Cadê o objeto direto? Tá aqui. E o objeto indireto tá ali, ó, o presente, a ele, aliás. Então eu posso com certeza fazer dessa forma aqui, ó, que tá aqui embaixo, agradeci-lhe, em que esse lhe nada mais é, ó, verbo transitivo direto e indireto. Aqui eu tenho o objeto direto e esse a ele nada mais é do que o objeto indireto ali, tá? Então tá certíssimo, o verbo transitivo indireto, né, no caso ali é bitransitivo, mas ele tem o objeto indireto, digamos assim, tá? Então, galera, é isso que eu queria dizer pra vocês nesta aula. Eu acho que deu pra pegar tranquilo aí, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem aqui? Deem um pause e vê se tá certo aqui o emprego desses pronomes. Ah, professor, mas eu não sei regência verbal ainda. Dá uma olhadinha, não custa dar uma olhadinha, né? Qual é a regência do enviamos, do deixar, do escrever? Qualquer dicionário traz isso, né? De repente, para vocês se esforçarem um pouquinho aí, tá? Dê uma olhadinha e veja se tá certo o emprego do o, do lhe, aqui nessas orações, tá? Vou dar um pause, quem quiser fazer faz, quem não quiser não faz. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Vamos corrigir. Primeira coisa que eu tenho que saber é a transitividade do verbo, para ver se ele é um verbo transitivo direto, né? Eu vou usar o a e vai ser objeto direto. Se for verbo transitivo indireto, eu uso o lhe e vai ser objeto indireto. Enviar, quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então eu tenho que ter o objeto direto ali e o objeto indireto. Tá certo, né? Um lhe. Quem deixa, deixa alguma coisa em algum lugar. Deixar é verbo transitivo direto, então tá certíssimo também, né? É um verbo transitivo direto, eu uso o com transitivo direto. Escrever é verbo transitivo direto, eu uso o com verbo transitivo direto, tá certo também. Quem obedece, obedece a alguém, no caso de pessoa é transitivo indireto também, tá certo, né? E aí, cara, tem aqueles verbos que num sentido é transitivo direto, no outro é transitivo indireto, isso é lá na regência também, né? Quem vê, vê alguma coisa ou alguém, ele é transitivo direto, então tá certo o também. Quem chama, aí o verbo chamar é a mesma coisa, tem vários sentidos aí, pode ser direto, indireto, mas neste caso aqui, como tá aqui, chamei ele, é verbo transitivo direto, então tá certo, verbo transitivo direto, também tá certo, tá? Então, galera, sobre o emprego dos pronomes pessoais, né, a primeira parte é isso, e nós vamos aí para a nossa segunda parte sobre o emprego dos pronomes pessoais, tá ok? É isso aí.